Desde pequeno eu sempre quis ser pastor, né? Minha mãe fala que desde muito novinho, 4, 5 anos eu já falava, né? Eu tinha o costume de sempre assistir a mensagem do meu pai, quando eu ia para casa lá em Recife, eu ia pregando para ele o que ele pregou, Uau, né? legal. Porque eu sempre fui apaixonado, Deus me chamou muito cedo. Quando eu cheguei aqui em Santos, apesar de, poxa, foi algo de Deus, etc., mas ao mesmo tempo que eu conheci um novo mundo, né, um novo lugar, que era para mim era um outro país aqui, né, eu também conheci a maldade, entendeu? Então não foi logo quando eu cheguei aqui que eu me despertei para o ministério. Na verdade, aqui, passando esse início, né, de conhecer e tal, eu comecei a conhecer a maldade. Eu não tinha noção do que era fazer coisas erradas, não tinha noção do que era ficar, por exemplo, tinha noção do que era isso, entendeu? Não tinha noção. E da mesmo tempo que me apresentaram coisas boas, começaram a me apresentar coisas ruins. Graças a Deus, né, droga e bebida, nunca, né? Graças a Deus. Mas assim, ao encontrar a maldade, Dinho, eu fiquei ali uma fase ali dos meus 10 anos até os meus 13, 14 anos. Ia para a igreja, fazia as coisas da igreja, mas é, não tinha ainda uma inclinação para o ministério. Começou mesmo quando eu tive de 15 para 16 anos de idade. Entendeu? Que eu falei, meu, eu vou começar a viver para Cristo, que foi mais ou menos É, na a época da igreja já. visão, né? Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. A igreja já estava em célula? Já É, tava... na verdade, eu fui no primeiro encontro com o amor de Deus aqui da igreja. Eu não podia ir, eu era de menor, não podia ir de menor, né? E, e na época meu pai já tinha falado, você não vai. Aí, cara, na época o pré-encontro era na igreja, com todo mundo junto e tal. E foi um encontro de umas 300 pessoas que a gente ia passar, que era toda a igreja praticamente. Uhum. E aí eu me escondi, cara, na cabine de som para poder ouvir o pré-encontro. E, cara, Deus falou demais comigo no pré-encontro. E porque o pré-encontro na época era ministração e tal, na igreja, né? O encontro era fora da igreja, era no sítio. E aí no final, quando eu tô lá, tá quase terminando, abre a porta do pastor William que tava lá. Olhou, o que você tá fazendo aqui? Aí eu comecei a chorar, eu quero ir pro encontro, eu quero ir pro encontro. E ele falou, vamos lá que eu vou interceder com teu pai. Aí quando chegou lá, meu pai, o que você tá fazendo aqui? Eu expliquei para ele. Aí ele, não, eu já falei que você não pode e tal, eu falei pros outros e tal. Aí o pastor ele falou assim, o bispo, na época era missionário, né? Missionário, eu garanto, deixa que eu tomo conta de Israel, eu vou liderar ele. Isso que eu perguntei. Foi aí que passou ele com você. Foi aí que ele me liderou. Aí ele falou assim, não pode que eu me responsabilizo por ele lá. Aí meu pai, então tá por tua conta e risco, tá bom. E cara, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Porque lá, mesmo com pouca idade, né, eu creio que foi assim, uma chance que Deus me deu, né, de capturar meu coração de novo, entendeu? Então, Deus falou muito comigo lá, me entreguei de verdade, fui para o encontro, não fui para... Tem gente que vai... só passa mesmo pelo encontro, né? Passa e volta de novo. Ali foi um divisor de águas para minha vida, né? E foi um tempo assim muito marcante e foi um tempo muito especial também porque eu me despertei novamente do ministério, etc, né? Então, foi mais ou menos ali na fase, no momento que a igreja transicionou da igreja... como é que a gente vai usar o termo mesmo? Tradicional, né? Tradicional. Para o mover celular. Então foi ali que me despertou de verdade. Né? O senhor já tocava alguma coisa? Não, eu na verdade tocava o que faltava, né? Então, Mas o senhor já tocava instrumento? alguns instrumentos já. Por exemplo, logo que eu cheguei Todo filho de aqui. pastor toca. É porque a gente não tem nada pra fazer na igreja o dia todo. Acompanha o pai na igreja? Aí meu pai, vai lá, vai ficar na igreja. O Samuel Mano já tá tocando bastante. Então, pô, filho de pastor, né? Mas na verdade é o seguinte, meu irmão, quando eu cheguei aqui, acho que 1 ano e meio depois, o meu irmão foi para estudar no internato, então precisava de um baterista. Então eu comecei a treinar bateria, comecei a tocar bateria. Alguns anos depois ele voltou e aí eu comecei a tocar, não tinha baixista, eu comecei a tocar baixo, né? Aí nesse meio tempo, acho que 1 ano depois, ou menos de 1 ano, meu tio veio para cá e meu tio tocava baixo. Eu falei, caramba, e agora? Aí eu falei, vou tocar guitarra, né? E mesmo assim era só de brincadeira, porque não tinha louvor assim na igreja, né? Era só o teclado, né? Eu tenho a vitória, vitória. Eu sei que era o louvor da igreja na época. E a gente fazia isso uma parte, Quando né? tocava essa, era a música. Era a agitada. música, pô, eu até chorava, né? Só faltava pular. Aí o que aconteceu, Dinho? Aí, na época o pastor Davi começou ele veio para Santos, né? E ele começou a fazer o louvor, tocava violão, tocava guitarra. Aí aí entrou um guitarrista na época, o Aguinaldo,
E eu comecei a tocar violão junto com o pastor Davi. Na verdade, o pastor Davi começou a tocar guitarra. Até chegou aqui agora, o guitarrista. E aí, na época, o pastor Davi fazia o louvor junto com a gente, mas aí ele também tinha o encargo da Rede Águia, né? E era pesado, assim. A gente dava muito trabalho para ele na época, né? Os outros também. Então, o que aconteceu? Aí o pastor Davi foi transicionando para focar mais na direção da rede, enquanto eu comecei a aprender a ministrar, né? No violão, etc. Então, assim, cada área do louvor que faltava alguém, eu tentava aprender para poder fazer parte, né? E isso foi meio que junto, tipo, chamado, ministério? Mais ou menos. Eu sempre fui envolvido, né? A gente sempre foi envolvido com a igreja em si, né? Então, seja no chamado, né? Coisas do chamado, do ministério, seja também em coisas braçais, né? Eu sou viciado em reforma, meu. Cheirinho de concreto, né? Então, tudo que tinha que fazer na igreja, a gente fazia, entendeu? Então, essa foi a nossa escola, entendeu? A gente começou a crescer muito com isso, entendeu? Então, a gente era sempre muito junto. Ah, vai ter arraial, vamos pintar a igreja A igreja não, lá em cima tinha a quadra, né? Vamos pintar de cal. Aí sempre era o Davi, eu, meu irmão, meu tio, mais uns 3, 4. Ah, vai ter tal coisa, fazer uma iluminação. Era eu, Davi. Então, assim, a gente fazia tudo muito junto, né? Era tudo o tempo todo junto. Então, não adianta, né? A gente servia com as mãos, mas também a gente tinha esse desejo, né, de poder servir ministerialmente. Então, eu com 14 anos já liderava uma célula, né? Então, muito cedo assim já servindo a Deus, entendeu? Olha só que louco, hoje fazem 20 anos. Esse ano faz 20 anos. Eu tenho 20 anos de ministério. Vamos pegar do dia que eu comecei a assumir célula. Por isso que eu falei que eu posso ser mais velho na idade, mas ministerialmente. Eu tenho 13. 20 anos de ministério e de pastor, esse ano vai fazer 15 anos. Então, eu sou um adolescente de 15 anos? Eu tenho 13. Não, vai fazer 14 anos. No ano que vem faz 15 anos que eu fui consagrado a pastor. Eu e a Thalita. Quer dizer, o senhor não tem a história da idade que o senhor tem. Não. Porque se for ver de ministério assim, então ele tem aí uns 45, 50 anos. Não, tem. Não, tem mais. A gente faz bastante.